Por terem vindo. A gente começa, como eu disse, com a Maísa. A Maísa, quando vem aqui, sempre tem coisas boas para dizer para a gente, ideias. E dessa vez não é diferente. Vai falar desse seminário que trata da mobilidade urbana na região metropolitana de Belém. Primeiro, te agradecer por você ter vindo. Obrigada. E esse seminário ele é promovido pela UFPA, é isso? Sim. E aí é aberto ao público, várias inscrições, e lá vão ser discutidas e debatidas vários assuntos, vários temas vão ser discutidos sobre mobilidade urbana. Sim, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Civil e o Instituto de Tecnologia é dentro da unidade que está promovendo, né, no âmbito dessa programação de comemoração dos 60 anos da Universidade Federal do Pará. E nada melhor, dentro dessa comemoração, fazer o que a universidade fez durante esses 60 anos, que foi produzir conhecimento, através de pesquisa, através de ensino, formar os diversos profissionais que nós temos hoje na área. Eu mesma sou resultado disso. E a melhor forma foi essa, da gente trazer, discutir, né, e debater, né, os desafios que nós enfrentamos hoje na mobilidade urbana. Que não são poucos, que não são poucos, são inúmeros e que um esforço coletivo precisa ser feito. Não adianta só um ou outro agente envolvido fazer parte disso. O poder público sozinho não vai conseguir, a sociedade também sozinha também não consegue, então nós temos que unir forças em torno de técnicos, pesquisadores, a própria sociedade civil organizada, a população, quem deseje falar de mobilidade urbana, ouvir mobilidade urbana sendo falado em várias temáticas, porque o seminário é temático, cada mesa representa um desafio, né? E por isso a gente convida para fazer parte dessa festa dos 60 anos da Universidade Federal do Pará, a população, toda a comunidade, para se fazer presente no dia 18. Vai ser o dia inteiro, né? E nós vamos falar de vários problemas que enfrentamos, não só em Belém, mas na região metropolitana de Belém, e que nós temos a mobilidade como um dos assuntos mais complexos e mais críticos. A mobilidade, né? Como eu falei no início, é um assunto contemporâneo, quer dizer que é um desafio para as cidades do mundo inteiro, me parece, algumas mais que outras, mas eu acho que é um assunto que é um tema e uma questão, melhor dizendo, que se dá em todas as cidades, né, nas grandes cidades do mundo. E priorizado, que é importante. Às vezes a gente tem um problema e não dá prioridade. No mundo inteiro, a questão de mobilidade urbana, nas grandes cidades, todas as cidades têm essa preocupação no mundo inteiro, isso não é só privilégio nosso. Às vezes as pessoas falam, porque em Belém tem isso. Tem, todo lugar tem seus problemas. Mas a questão também de dar prioridade a essas questões aqui, né? Essa parte toda de problemas que a gente convive aqui diariamente. E é um convite para a gente conversar sobre mobilidade. Há muito tempo não se fala, não se encontra, não se debate esse tema, né? Já tem aí uns anos, né? Já tem uns aninhos aí que a gente não consegue conversar sobre isso. Então, a gente quer ouvir também, enquanto universidade, o que a população, o que aflige, o que está tendo um maior problema, porque isso pode se converter em pesquisa, pode se converter em extensão, o que a universidade pode contribuir. Nós vamos formalizar um documento ao final desse evento, em que cada mesa nós estamos com os alunos preparados para isso, que eles vão apoiar também, para trabalhar desafios e soluções. Sim, né? Porque tem que pensar nas soluções também. Para que isso produza, né? Para que não seja apenas um encontro para se falar, para se reclamar, né? Para vamos dizer assim, quase que desabafar e depois não gera nada. Não, nós iremos fazer um documento final, com todas as mesas vão ter uma relatoria para encaminhar para a reitoria, para que seja levado ao conhecimento também das autoridades, de quem tem poder de decisão. Onde é que Belém errou nessa questão da mobilidade urbana nesses anos todos? Que opções que ela fez erradas e se fez opções acertadas, quais foram essas? Só para a gente saber em que nível nós estamos nessa questão. A questão da ocupação do solo, desordenado, um crescimento desordenado, um planejamento que está no papel, mas que não vai para a prática e nunca pratica, e o planejamento ele vai ficando, sempre se fazendo novos planos, se atualizando. Então, a questão do controle do uso do solo, da forma como foi planejado, e essa prática a gente não viu, a gente tem sérios problemas de mobilidade aí em locais de ocupação, e a questão da regularização fundiária, que agora recentemente é que o programa realmente acelerou no ano passado, no mandato passado. Então, assim, continua, né? Nós temos o problema do uso do solo, a questão do controle do uso do solo. Nós temos um problema que esperamos muito para
tomar alguma atitude em relação ao transporte público. Lá em 1990, eu já fiz até algumas entrevistas aqui que a gente falava, né? Quando teve aquele trabalho da JAICA junto com o governo do Pará, que já se sinalizava que nós íamos ter uma situação caótica, que o trânsito ia ficar muito ruim, que o transporte público, esse modelo, ele ia se tornar ultrapassado, né? Naquele momento, não se deu a devida, vamos dizer assim, atenção. Né? Não, às vezes assim, o governo do estado queria fazer, mas as prefeituras não entendiam que era importante. E veio isso virando uma bola de neve, né? Numa situação cada vez mais crítica. E quando você chega agora, nesse momento mais atual, para você empreender qualquer medida, ela é muito impactante. Eu sempre costumo comparar. Um transtorno como está causando a questão do BRT. Sim, né? porque quando eu costumo comparar com o paciente, né? O paciente está na UTI. Quando era só um sintoma ainda muito pequeno, que você poderia remediar com algum tipo de paliativo, né? Que fosse barato, tudo bem. Mas hoje os projetos para Belém são caros e os projetos para Belém são demorados e impactantes. Por quê? Porque nós perdemos a linha do tempo, o compasso, né? E isso foi, quando eu falo nós, às vezes eu coloco até para os meus alunos que a cidade, tudo que a gente passa, nós somos vítimas de nós mesmos. Por quê? Porque somos nós que elegemos os nossos representantes, né? Aqueles que vão dar soluções, e somos nós que, como sociedade, temos que nos mobilizar e temos que nos organizar e dizer também o que queremos. Hoje, a administração municipal, ela prevê o participativo, né? Você tem o orçamento participativo, o planejamento participativo. Mas o que a gente vê, e dentro da experiência que eu tive de gestão, é que as pessoas participam pouco. Apesar de você chamá-las, né, de chamá-las para um encontro, para conversar, falta muita consciência do poder e da importância que tem a população quando ela se organiza e quando ela diz o que quer e o que é melhor para ela. Então, agora, esse é um passo, né? O transporte, o uso do solo, eu acho que são os aspectos mais críticos. Demorou muito. O transporte público, né? O transporte público, o sistema viário também, que você perceber as alternativas viárias agora. Recentemente, eu posso dizer o quê? Um marco nos últimos 40 anos foi a Avenida Independência. E deverá ser agora João Paulo. Tanto é que ela está no evento. Mas também muito tempo para uma população que sai de 900 mil e que hoje já chega aí a quase 3 milhões de habitantes em termos de região. A gente percebe, assim, a gente tem um pouquinho da história, desde o Via Metrópole, que foi a partir da pesquisa da JAICA, a gente tem uma impressão assim que muito pouco avançou, né? E os problemas se repetem. Vê um entroncamento, é um problema que lá na época de Edmilson a gente já via e que parece que não andou. Quer dizer, andou para trás, né? Então, o que a gente se pergunta, né? O que vai se discutir nesse evento? Porque falar de mobilidade, como? Se a gente não tem os caminhos para essa mobilidade, né? Como é que a gente pode falar de mobilidade numa região metropolitana que são caminhos únicos para sair da cidade? Então, a gente chega até Castanhal, eu digo assim, eu estou falando, mas é o que acho que é o sentimento que as pessoas têm, né? Se chega até Castanhal, 1h30. A metade da viagem é nesse trecho da BR que pega a região metropolitana. Então, isso por quê? Porque a gente não tem saídas, né? Então, nesse encontro, vai se discutir esses caminhos que, na verdade, a população já sabe que precisa, né? O que está faltando é o poder público agir, de fato, né? De uma maneira mais rápida e eficiente. Eu entendo o seguinte, por isso que quando eu falar de mobilidade, está falando de desafios à mobilidade, né? Por que a gente não consegue e o que está acontecendo para que a gente realmente tenha mobilidade? E já ficou mais difícil, já, né? Cada vez pior, porque a população cresce, a ocupação ela vai se expandindo no território, vai ficando mais complicado você acessar os lugares, né? E descontinuidade administrativa, é o que você está colocando aí, quando a gente fala do ponto de vista político-administrativo, né? É uma descontinuidade que existe, nós tivemos pensamentos muito diferentes de condução da cidade. E não se planeja como um todo, não, né? Não, é um planejamento fragmentado, aqui, você ali, tem né? instâncias trabalhando em separado. Agora, aqui dentro do evento também, a gente discute coisas que a sociedade precisa fazer sua parte. Quando a gente fala do trânsito, né? Tem uma mesa específica sobre isso. E eu costumo sempre bater na tecla, porque a gente coloca assim o tema,
educação, engenharia e esforço legal. O esforço legal é a parte de punição, né, de tal. O que acontece aqui? Não adianta a gente ter a melhor engenharia e não adianta multar. Por quê? Porque tem gente que paga e repete. Se fosse isso, nós teríamos super obedientes. Mas se também não houver multa, talvez também piore as pessoas... né? Porque a natureza da repressão, ela acaba sendo o seguinte, ela pesa no bolso, pesa, mas tem gente que nem com isso se importa. A gente percebe que os infratores, a gente pega pessoas de muitas multas, já eu acho assim, quanto mais nesse espaço. O que a gente precisa, de fato, é uma coisa mais difícil, que às vezes até o poder público foge porque é difícil, é educação. Porque não é simplesmente você fazer aquela educação, que nem a educação, olha, vamos fazer isso. É mexer com o consciente das pessoas. E há esforços, por exemplo, do Detran, a gente vê muito aqui no programa, quando vem os dirigentes do Detran, eles falam muito em campanhas de educação no trânsito, né? Mas, assim, esse é um problema crucial no Brasil. Tem que ser permanente. Às vezes não pode ser só em setembro, não pode ser só no início das aulas. Você tem que estabelecer um programa permanente que envolva as pessoas. Envolva as pessoas. Pode ser de cima para baixo. Não, para que ela se sinta participante do processo. Porque me parece, assim, que as pessoas vivem muito assim, isso aí não é comigo. Não, isso aqui é a prefeitura, isso aqui não é comigo, é com você. É com todos nós, é uma questão de comportamento. Se eu não tiver esse comportamento, né, quem é que vai ter por mim? Então, isso a gente ainda não conseguiu despertar. Mas as pessoas não têm essa consciência de modo geral, né? Aí eles têm uma pergunta ali. Doutora Maísa, o José Bastos perguntou aqui, perguntou para a nossa produção, ele citou um fato curioso, disse que dentro do estacionamento de shoppings, de supermercados, os motoristas também conduzem mal, né? São mal educados. Ele presenciou um acidente e ele queria saber qual a orientação, se existe fiscalização nesses espaços privados ou não. Como é que se dá essa questão aqui em Belém? Espaço privado, ele não pode ter essa fiscalização de público, né? É interno isso daí, já é uma questão interna que tem que ser resolvido dentro de cada estabelecimento, seja estacionamento, seja outro tipo de... O poder público não pode interferir, me parece, né? Não pode. Por isso que eu digo, a educação, ela vai servir em qualquer espaço, seja o público ou seja o privado. As pessoas não entendem que o comportamento no trânsito é um comportamento que passa a educação que você tem. As pessoas, elas se portam muito educadas dentro de um ambiente privado, num evento social, mas quando entra num carro e se coloca na rua, parece que ali ela não tem nenhum compromisso social. Isso é uma coisa que me intriga. Né? Toda vez que a gente fala disso aqui, é exatamente isso. É uma coisa impressionante. As pessoas, quando se fala educação no trânsito, diz assim, mas as pessoas têm que ser educadas, né? A educação de um modo geral. Mas não é verdade, é o que você falou. Há pessoas que são educadas em sociedade, né? Nos lugares públicos, enfim, sim, mas quando entram no carro e começam a dirigir, a educação vai embora. Me impressiona isso. Não dá, consciência. É uma coisa que está dentro. Ela já vem como uma cultura que as pessoas têm de automóvel, né, de poder, de... Seria o poder da máquina, é o poder, está dentro da máquina. Até pessoas que, por exemplo, que numa fila de supermercado em outro lugar, sei lá, numa situação, deixariam um passar, né, na sua frente. No trânsito parece assim que fica uma coisa... A pessoa não deixa, né, não quer fazer concessões. É algo que me impressiona muito. E a noção do espaço público também, né? Tem um sinal de trânsito, né, para atravessar o Augusto Montenegro. Só que as pessoas não respeitam. O sinal está fechado, o pedestre passar e as pessoas transformam lá, quando estão no automóvel, é horrível, né? Para atravessar. Dirigindo. Isso é a noção também de não pertencimento àquele espaço. As pessoas acham que o público é de todo mundo. Não é dela. Isso no Brasil é... O público é de todo mundo. Eu posso sujar a rua, eu posso jogar uma balinha, um pacote de balinha, um papelzinho, eu posso fazer tudo, eu posso rabiscar, posso sujar a praia. Tudo. Então, parece que ali ninguém tem compromisso com nada. Né? Não é meu, é de todo mundo, então eu também posso fazer o que eu quiser. Então, esse é um caminho que eu entendo que se tem que direcionar. É o papel da conscientização, do nosso papel enquanto sociedade, responsabilidade que a gente tem também quando entra num carro, quando está dirigindo uma moto. Moto é uma questão que vai ser muito abordada nessa mesa, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é provocar um encontro que a gente possa entender como é que a sociedade está percebendo
os investimentos em mobilidade, para a mobilidade, vamos colocar assim, né? Para a mobilidade na região metropolitana de Belém, a gente tem aí um BRT metropolitano também. Deixa eu aproveitar que você falou nisso e eu te interrompi, mas eu acho que é importante. Você foi superintendente da CEMOB, então você pertenceu à administração do atual prefeito Zenaldo Coutinho, que optou por dar continuidade ao BRT, né? A esse projeto que é muito criticado, que é um projeto polêmico e tudo. Eu queria, e você várias vezes veio aqui ao programa falar sobre o BRT, né? Me lembro bem disso. Eu queria saber se essa foi uma boa opção, não teria outra. O BRT é uma ideia realmente para Belém que pode dar certo, ou está dando certo. Como é que foi, na tua opinião, essa opção? Bom, posso falar da experiência quando eu estive no mandato, claro, né, do prefeito, quando eu fui gestora. Essa foi quase que uma necessidade de continuidade. Nós encontramos um sistema já posto, um Almirante Barroso aí com um projeto já implantado, né? Inclusive com estações, não sei se você lembra da época de janeiro de 2013. E um dinheiro já investido. Aquilo ali já tinha dinheiro público. Voltar atrás seria... A questão de voltar atrás qual seria a alternativa? Se você analisar todos os sistemas de transportes, o BRT hoje, no mundo, inclusive em mais de 150 países, de cidades com alguma realidade com a nossa, é o sistema que está sendo empregado, porque é o sistema mais barato e é o sistema mais rápido que você tem de poder colocar isso para a população. Se pegar um metrô, é muito caro. Já é caro o transporte público comum, que a população já reclama da questão de tarifa. Você imagina você segregar um espaço e dizer você tem que andar com esse sistema e pagar o dobro, o triplo. Então não é. O que acontece que na análise era o BRT para acontecer mesmo. O que precisou ser feito foi uma readequação de projetos, né? Uma readequação de concepção, inclusive. Porque a coisa estava sendo colocada assim, o físico, mas um BRT não é um físico. O BRT é um sistema, as pessoas não entendem isso. A gente fala, mas não entende. O físico é uma base. O que eu vou fazer com uma estação construída? O que eu vou fazer com uma pista se eu não conseguir jogar em cima disso um sistema operacional que a população consiga perceber que mudou a vida dela? Não basta só as estações. Você precisa ter um sistema que funcione e que a população perceba que tem menos ônibus na lateral, que eu consigo desenvolver mais velocidade. Já chegamos nesse momento? Até agora ainda não. Eu acho que é isso que é o pretendido na gestão atual, né? Chegar a esse ponto. Agora, até agora não. Por quê? Porque também tem outra coisa que a gente percebe. As pessoas são muito imediatistas. Você tem uma situação crítica que não se resolve em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se resolve ao longo de mais de um mandato. E as pessoas querem que resolva em 4 anos o que não foi resolvido em 40. Não dá. Não dá. Em 4 anos foi o start. Hoje eu não estou na gestão. Foi o start. A gente fez uma nova concepção do sistema. A gente conseguiu, enquanto grupo, né, e o prefeito foi a Brasília, a credibilidade para poder tocar o projeto. Agora, eu já estou mais de 1 ano fora da prefeitura, então eu não posso falar que já está há mais de um mandato, né? Isso. Eu acredito assim, realmente, hoje a senhora não está mais na gestão, mas que se criou uma expectativa muito grande na mudança de governo. Então, eu creio que é isso que a população, poxa, né, a gente acha que vai mudar e daqui a pouco lá está o BRT. E nós já estamos no 2º mandato e o BRT, além de não estar, atrapalha muito a vida das pessoas, qualidade de vida, quem tem que pegar ônibus, entra naquele engarrafamento. Então, assim, é um pouco frustrante, né? Porque eu já imagino tá que a demorando expectativa muito. da população seria funcionar logo nesse 2º mandato, né? Mas, assim, eu acho que é uma bola boa para a prefeitura vir aqui, né? Deixa eu só fizer essa pergunta, gente. Eu acho assim, a gente montou a Maísa um sistema... não estava na prefeitura, no grupo, né? Mas também não tenho nem porque eu estou falando sobre a minha experiência. Eu só puxei esse assunto porque já que é mobilidade não tem problema, pode perguntar o que você quiser. A minha experiência foi de alguém profissional que assumiu um órgão, reestruturou todo o processo, a gente engatilhou um projeto com possibilidades de dar certo, né? Com grande possibilidade, foi isso que a gente fez, e fomos até início de 2016. Então, nesse período estava tudo sob controle, dentro de programação e tudo mais. Depois eu saí, perdi o contato, não posso falar agora, mas eu posso dizer que
a solução tecnológica foi a correta. O projeto em si, como ele foi proposto, ele é viável. Funciona bem em outras cidades, né? A gente funciona. Tem Curitiba, a gente vai ter, inclusive, aqui nesse evento, o diretor que foi responsável pela implantação do BRT de Belo Horizonte. É maravilhoso. Que já Curitiba tem 3 funciona. anos e que foi, de certa forma, para a gente foi uma inspiração, porque eu fui a vários lugares na época, fomos até Bogotá, inclusive, mas fomos também Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E ele vem falar da experiência dele, porque a gente precisa escutar quem já faz, né? E o que está dando certo e o que está dando errado, porque em todo lugar também tem o certo e o errado, né? Claro. Então, nós estamos enquanto da universidade, a gente continua o nosso trabalho. Eu sou tipo assim, soldado, fui lá, prestei o serviço para minha sociedade, eu acho que é para minha cidade. Eu amo a minha cidade, então eu fui fazer aquilo que eu entendia. Dentro daquilo que eu posso fazer como doutora na área, eu prestei esse serviço. Eu tenho muito orgulho disso, né? Foi bom como experiência e continuo fazendo. E vocês continuam fazendo isso. Se o Sérgio quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. E o transporte fluvial se utiliza aqui? Porque se utiliza suficientemente, porque aqui tem essa especificidade, né? O Rio A Maísa é uma defensora disso. Tem uma projetos sobre isso também nessa área, né, Maísa? Transporte fluvial, ele está muito dependente do que acontece com o transporte rodoviário. A gente está falando de um transporte rodoviário que ainda está se organizando, né? Que ainda está partindo para uma outra fase de integração. E o transporte hidroviário, ele depende disso. E o rodoviário depende do hidroviário porque o espaço físico ele é escasso. Você não tem como aumentar um espaço físico, a não ser derrubando casa, prédio, ou coisas assim que ficam muito difíceis de fazer. Então, o transporte hidroviário em Belém, ele é uma coisa que a gente já vem debatendo muito na universidade, e ele passa pela questão de integração, a questão de custeio, porque os custos do hidroviário são completamente diferentes de um rodoviário. Né? Um equipamento mais caro, tem toda uma... São custos mais altos, muito. Então, no mundo inteiro, onde funciona transporte hidroviário, ele funciona integrado com o transporte urbano e com o que a gente chama de subsídio cruzado. Ou seja, quando você paga uma tarifa lá, você não está pagando a do ônibus, a do metrô. Você está pagando uma tarifa do sistema que vai custear todos os modos de transporte, inclusive o hidroviário. Né? Então, é outra concepção. A gente ainda não chegou nesse patamar. Nós precisamos organizar o nosso transporte rodoviário, né? Pegar esse BRT para funcionar de uma maneira que ele seja, ele se cubra em termos de custeio, para que ele tenha condições também de integrar com o hidroviário, porque vai precisar do hidroviário. As áreas de periferia de Belém estão crescendo muito. Você tem Coraci, você tem Outeiro, né, que está entrando com novos condomínios, com Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente trabalha com planejamento, a gente não trabalha com o dia de hoje. Por isso a gente é meio tido como sonhador, né? Mas a gente está vislumbrando uma situação mais adiante. Aquilo que eu falei em 90, quando diziam que nós íamos chegar numa situação como a recente, ninguém acreditava. Pagaram para ver. E olha o que a gente está vivendo hoje. E é muito mais difícil consertar. Né? A mesma coisa é a questão do hidroviário. Eu acredito que organizando o sistema rodoviário urbano, trazendo um sistema que realmente ele seja eficaz, a gente consegue trazer o hidroviário numa forma de subsídio cruzado. Para começar, porque é um investimento que tem que ser feito, tem que ser pensado, porque Belém é uma península hoje de ocupação. A gente trabalha com península, apesar de Belém ter um monte de ilhas, mas a gente tem a visão de Belém, uma visão de a parte continental. E não tem mais para onde crescer Belém. Né? Você diz que ele tem que ser cruzado, quer dizer, não é possível se tentar implementar o transporte hidroviário e depois se cruzar e tentar esse bilhete único? Ou você diz que é impossível implementar ele separadamente? Olha, já tiveram tentativas de fazer ele separado. O problema é que separado, você realmente não... Aí você tem problema de integração. Nós tivemos quantas tentativas de viagem para Mosqueiro? Que faziam, olha, sai o barco, aí depois sai não sei o quê. O que acontece? As pessoas chegavam lá na praça da Matriz
queriam ir lá para a Baía do Sol, não tinha ônibus. Porque não havia compromisso entre o terrestre e o hidroviário. É isso que ela disse, tem que ter toda uma e aí, articulação. O pessoal começa a dizer, não, eu não vou de barco, porque eu não tenho certeza se lá vai ter o ônibus. E o ônibus vai dizer, eu não vou lá até para a Praça da Matriz, pegar um barco que eu não sei se o barco tá, é melhor eu descer logo pela rodovia e ir para Mosquito. Agora existe no BRT essa possibilidade, né, de cruzar a partir do terminal hidroviário de Belém. Implantando o BRT, aí colocaria também o hidroviário. Não só no terminal, né? A gente está aí com. A gente teve 10 portos aprovados na época que eu estive lá na gestão, e um deles foi o de Coraci, que é o de Coraci, que o BRT ele vai se prolongar, né, pela Augusto Montenegro até Coraci. Então você tem o BRT passando no terminal hidroviário no centro, mas também indo ainda até o terminal de Coraci, onde você poderia fazer uma espécie de transbordo. E seria um bilhete único utilizando o terrestre. Porque o conceito de sistema é esse. Você tem o físico pode estar bonito, mas você tem que jogar em cima um operacional, um sistema operacional que tenha viabilidade econômica, que seja também módico para o passageiro. É complexo o sistema. É uma coisa muito complexa, que envolve um pensar muito grande e uma capacidade institucional de tocar um projeto desse. É um projeto grande. Audacioso. Né? Audacioso mesmo. Deixa eu só avisar... É um desafio, não deixa de ser um desafio. Devo avisar o telespectador que a Maísa vai ficar só nesse primeiro bloco do programa. Então, se você quiser fazer perguntas, faça logo correndo, que daqui a uns 3, 4 minutinhos eu vou ter que encerrar o bloco. Tem alguma coisa aí? Ainda sobre o BRT, o Fabrício Reis pergunta aqui por e-mail se há algum projeto de integração com o terminal da UFPA. Se a senhora pode responder, né? Se havia, na época da gestão do BRT, com o terminal da UFPA de ônibus. Olha, a proposta ainda vislumbrou, porque a UFPA tem um terminal. Ela já tem um terminal de ônibus, né? Então, a proposta era o terminal da UFPA ser um terminal de linha alimentadora. Porque você tem uma grande estação, que é a Estação Bosque, que fica ali próximo a Doutor Freitas com Almirante Barroso. E dali seria os ônibus saírem para lá e voltarem fazendo alimentação nessa Estação Bosque, que é uma das que são grandes, né? Tem 3 estações grandes. Então, a alimentação, sim, como alimentadora do BRT, sim, tem previsão, né, de acontecer. Quer fazer uma pergunta? Quero. Uma coisa assim que eu observo e me incomoda um pouco. Quando a gente começou a ouvir falar de BRT, se falava, pelo menos nós, leigos, escutávamos em 3 estações, eu acho, que era São Brás, Entrocamento e Coraci, né? Hoje em dia, o que eu observo são várias estações ao longo do caminho, né? Principalmente estações bem comparadas às paradas de ônibus que existem. Esse grande número de estação, ele não atrasaria a circulação? Não ficaria a mesma coisa como está hoje, o ônibus parando o tempo todo? Não, porque a concepção do BRT é ele receber um conjunto de linhas. Então, na hora que você tira as linhas laterais, você não vai ter mais a mesma quantidade de linhas. E aí, como é que você vai assistir aquele passageiro que hoje anda na lateral e que vai ter que andar de BRT? Você tem que jogar para dentro do sistema BRT e você tem que ter as paradas. Essas paradas, elas foram colocadas de maneira estratégica. Se você for ver a parada do entroncamento, que é para atender o afluxo de passageiros que vem da BR e também da Augusto Montenegro. Quando você vai lá para a parada tem uma parada intermediária que é muito forte ali no Império Amazônico. Aquilo ali é uma cidade lá para dentro. Então, ficaria muito distante se colocasse Júlio César. Que as pessoas teriam que andar para trás ou para frente muito. Então, se fez uma pequena parada. Você vê que o tamanho das estações é proporcional à demanda que foi levantada em cada parada. Então, cada parada dessa, ela vai receber, o sistema vai receber linhas que hoje são convencionais e vai ter que ter a parada para as pessoas descerem, porque as pessoas não vão ter mais esses ônibus na lateral. Então, a tendência desse sistema é o quê? É esvaziar as vias laterais de transporte público, trazer para dentro do BRT e as pessoas começarem a usar as alimentadoras que cruzam Júlio César,
a Bosque, que é na Doutor Freitas, se você pegar o Mauriti, o Maitá, você tem um sobe e desce muito grande de gente partindo para destinos diferentes. É por isso que elas estão localizadas ali. O BRT, ele não é um sistema que ele admita concorrência de ficar tudo como está e eu entro. Ele não se sustenta. Ele vai se sustentar se você trouxer todo esse montante de linhas aí numa boa parte delas, porque às vezes tem umas que não dá, né? Trouxer para dentro dele. Senão ele vai ser mais um sistema. Né? Deixa só eu fazer uma interrupção, porque eu vou ter que chamar o intervalo. E só para explicar mais uma vez para o telespectador, para que não haja confusão, que a Maísa Tobias não é mais superintendente da CEMOB há um ano. Então ela está falando sobre o BRT aqui mais de um ano. Está falando sobre o BRT aqui porque ela participou de grande parte desse projeto. É pesquisadora do assunto e tal, para não confundir as pessoas, né? Certo. Senão vem um monte de pergunta. E o BRT? E eu vou ter que chamar o intervalo agora. É alguma pergunta sobre o BRT? Não. O Neto Silva quer saber como é que se dá a questão da mobilidade com as empreiteiras, mas acho que também é algo ligado à gestão, né? Se com as empreiteiras? Em relação a licitações, esses grandes projetos, por exemplo, de mobilidade, como é que se dá... Só para a gente encerrar. Projetos de infraestrutura são licitados como qualquer projeto público, mediante a lei das licitações, normal. Você tem uma obra, você licita, vamos dizer, de maneira simplória, é como licitar para construir um hospital, construir uma unidade escolar, não tem diferença não. Claro. Só para a gente encerrar, como o evento vai ser na terça-feira, esse seminário que vai discutir a mobilidade urbana em Belém, alguma coisa, por último, para você falar, que você quer dizer ainda sobre o evento? É importante que a população participe do evento. Por quê? Porque a gente vai ter uma oportunidade única de ouvir uma série de pessoas que são ligadas ao segmento, ao setor, debatendo. A população também vai poder chegar lá e formalizar a sua pergunta ou a sua manifestação. É o momento certo para isso, então. É um momento. Às vezes as pessoas se dispersam e reclamam aqui e ali. É um momento porque nós vamos ter autoridades, nós vamos ter órgãos de controle social, nós vamos ter a própria universidade, mas nós vamos ter também técnicos da área, tanto do poder público, como também do setor privado. Então, é um momento apropriado para isso. Essa oportunidade. Às vezes as pessoas reclamam, não, mas não tem oportunidade. Mas não vão, na hora que precisam ir, que poderiam ir, né? Vai ser bem eclético, ou seja, quando eu falo eclético, eu traduzo isso aqui. As mesas são temas diversos e você pode escolher aquele tema que você tenha maior interesse. Ainda vai ter uma programação cultural maravilhosa com a orquestra OVA, né, da violoncelista. São maravilhosos. Maravilhosa. Isso então, no finalzinho do evento. Eles vão ter uma abertura. Na abertura eles vão tocar um pouquinho. Às 8 horas da manhã e depois E à noite vai ser um show de 1 hora. Venham, porque então, gente, tá aí. Universidade Federal do Pará, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã e no auditório Benedito Nunes, não é isso? No auditório Benedito Nunes, ao lado da reitoria, e nós convidamos para que vocês possam ir na nossa casa, que a universidade é a nossa casa, para poder participar desse encontro, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, gente, já sabe, seminário pode fazer ainda a inscrição pelo site? Pode, a inscrição é online, pode fazer e também pode fazer lá na hora. Você não teve tempo de entrar? Nós temos um contato que eu deixei aqui com a produção e esse contato pode passar para as pessoas pelo WhatsApp, enfim, mensagens, né? O contato que você deixou, o que é? É o link ou é um telefone? É um telefone que eu deixei aqui. Que até agora não apareceu no vídeo. Mas você sabe o número? De cabeça não, né? De cabeça bom, não. Enfim, mas procurando no site da UFPA e daqui a pouquinho a gente mostra então. E no Facebook também. Também. Basta colocar o nome do evento. Bacana. Tá bom?